As Casas Bahia acabaram de pedir recuperação judicial com uma dívida de 17 bilhões e 300 milhões de reais. A empresa fechou 298 lojas, informou a demissão de cerca de 3 mil funcionários e já acumula 8 trimestres consecutivos de prejuízo. Só no último trimestre o prejuízo chegou a 10 bilhões e 100 milhões de reais. As Casas Bahia representam um dos principais problemas da economia brasileira: o crédito. As suas lojas vendem geladeiras, fogão, televisão, celular, móveis para famílias que raramente conseguem pagar tudo à vista. Esse consumidor depende do cartão, do carnê e do financiamento. Hoje a taxa média do crédito livre para as famílias está em 64% ao ano. Quando você compra uma geladeira, por exemplo, metade dela é imposto. Acho que você sabe disso já, né? Ou seja, você compra uma geladeira para você e outra para Janja. Só que quando você parcela, ainda tem os juros, que faz com que no final você pague por 3 geladeiras. Para as empresas, a taxa média do crédito livre está em 24%. Não tem nenhuma empresa que sobreviva a isso, nem as Casas Bahia, que é uma empresa gigantesca com milhões de clientes. Eu mesmo sempre ia para as Casas Bahia com os meus pais quando eu era criança. Nem essa empresa que está aí desde antes de eu nascer, passou décadas dando lucro, sobreviveu ao governo Lula. Isso leva a gente para um problema maior: o endividamento. O endividamento das famílias já equivale a 49,8% da renda acumulada em 12 meses. 28,5% da renda está comprometida só com pagamento de dívidas, ou seja, quase 1/3 do seu salário está indo só para pagar dívida. Além de comprar uma geladeira nova, o brasileiro precisa terminar de pagar a antiga, o cartão, o consignado e até o almoço da semana passada que ele parcelou no iFood. Caralho, o maluco é pobre. A quebradeira das famílias também acontece nas empresas. Mais de 9,1 milhões de empresas estão inadimplentes. Juntas, elas somam quase 233 bilhões de reais em dívidas negativadas. Então a recuperação judicial das Casas Bahia não é um caso isolado. Ele é o caso mais chamativo de um ambiente em que milhões de empresas estão tentando sobreviver com crédito caro, consumidor endividado e pouco capital de giro. Algum petista passador de pano pode vir me falar: Kim, mas o país está bem, o crédito está aumentando, olha lá os números. Sim, o crédito está aumentando, mas não, o país não está bem. O crédito total continua crescendo porque muita gente toma novos empréstimos, só que elas tomam novos empréstimos para quê? É para investir? É para gerar emprego? É para gerar renda? Não é, meu filho, é para pagar os empréstimos anteriores. Ele está se endividando para pagar uma dívida anterior. A gente vive num grande auto-engano em que o PIB cresce através de dinheiro artificial. O governo vai lá e comemora, o banco lucra e você faz uma dívida nova para quitar a parcela velha. E por que o crédito continua tão caro? Isso é porque a Selic ainda está em 14% ao ano. 14 é um bom número na urna, mas é um péssimo número na taxa de juros. Lula passou anos culpando o Roberto Campos Neto pelos juros altos. Os grandes banqueiros, o sabotador, não sei o que, não sei o que lá. Campos Neto saiu. Gabriel Galípolo, escolhido pelo próprio Lula, assumiu a presidência do Banco Central. A diretoria do Banco Central foi nomeada pelo Lula e os juros continuam em 14%. O problema nunca teve no Banco Central. Ele sempre teve num palacinho da Alvorada, que o Lula diz que é deprimente morar lá, que é desumano morar lá. Quando o governo gasta sem mostrar como vai estabilizar a dívida, o mercado exige juro maior para financiar o Estado. Afinal de contas, ninguém vai emprestar dinheiro barato para um mau pagador. Quando o governo gasta mais do que pode, a expectativa de inflação sobe. O Banco Central, para cumprir a meta de inflação, precisa manter a Selic elevada. O crédito fica mais caro, as famílias compram menos, as empresas investem menos e esse ciclo maldito se repete infinitamente. O governo apresenta déficit, a dívida aumenta, o risco aumenta, os juros continuam altos. Com juros altos, o próprio governo gasta ainda mais para financiar a própria dívida. É uma bola de neve. Nos 12 meses encerrados em junho, o setor público acumulou 157 bilhões de reais de déficit primário. Os juros nominais pagos pelo setor público chegaram a 1 trilhão e 160 bilhões de reais. Isso corresponde a 8,8% de tudo que o país produziu. A dívida bruta já alcançou 81,9% do PIB. A inflação acumulada em 12 meses está em 4,44%, no limite do teto da meta, que é de 4,5%. E o mercado ainda está projetando uma inflação de 5,02% até o fechamento de 2026, acima da meta de inflação estipulada pelo próprio governo Lula. Graças à destruição promovida pela gastança do governo Lula, o nosso país está uma desgraça. Mas nessas eleições nós temos uma esperança. Nessas eleições nós temos um único candidato que defende corte de gastos de 1 trilhão e 100 bilhões de reais para a gente ter juros de país civilizado, aumentar investimento, fazer o trabalhador produzir mais
fazer o trabalhador produzir e ganhar mais trabalhando menos. Nessas eleições, nós temos a oportunidade de construir um futuro glorioso. Nessas eleições... Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.